Maravilha, maravilha. No final, como sempre, eu vou, tá? Vocês podem falar sobre dúvidas, não tem problema nenhum, que nós vamos tirar as dúvidas, tá? A Letícia não rende na gravada. Eu também, eu tenho que me policiar muito. Eu tenho que me policiar bastante, Letícia, porque senão parece que a gente tem que ter uma automotivação diária, né? E isso é muito difícil, automotivação diária. Senão não vai, emperra. Mas vamos começar aqui com as inovações então, gente? Vamos lá? É isso aí, integrativos. Vamos nessa. Pegar aqui. Eu peguei, óbvio, isso é claro, o suprassumo, tá? Mesmo se você estivesse no Congresso, é, é o olhar que nós temos, o olhar que nós temos mesmo, é isso aí. É diferente uma da outra, um do outro. Então, o que que temos aí de inovação em saúde mental? O que que nós podemos fazer para o nosso paciente? Pensando que o olhar integrativo é o todo, tá? Não é só as queixas pontuais. Então, esse paciente, ele nos busca e essa aula pode ser para você também. Você busca, né? Todos nós buscamos a saúde, o cuidado holístico. O cuidado holístico tem a ver com o holístico, tem a ver com Hélios. E Hélios em grego é sol, tá? Então, é a luz, é dar a luz àquele paciente. É dar a luz a nós mesmos. Então, a saúde integrativa, só considerando aí, ela visa o bem-estar físico, emocional, social e espiritual no conjunto, independente da crença que o paciente traga, independente das queixas também. Ele pode trazer queixas, por exemplo, só emocionais. Eu estou ansiosa, eu quero dormir melhor, parece-me que eu não tenho mais sabor pela vida, eu procrastino, questões de atitudes que têm a ver com o campo emocional, como questões também do corpo físico. É dor do estômago, tenho candidíase de recorrência, por exemplo, dor no joelho direito, né, na ponta do dedo do pé, e nós vamos olhar o todo, o aspecto inclusive emocional também, mesmo ele não trazendo pontualmente questões emocionais. E o integrativo, óbvio, né? Ele é complementar, são práticas integrativas complementares. Então, eu gosto de ressaltar isso. O paciente não vai excluir muitas vezes a medicação tradicional para fazer qualquer intervenção integrativa conosco, ok? Apesar que muitos vêm para mim tentando desmamar, em especialmente de controlados. E esse desmame é possível ali. O caso mais rápido que eu tive foi 5 meses. Antes de 5 meses eu não consegui ninguém, desmamar ninguém. Pelo menos eu, talvez você consiga com outras técnicas. Até um ano, tá? 5 meses a um ano você consegue desmamar aqueles medicamentos de anos. Vamos lá, doenças crônicas. Uma asma, diabetes, pode ser tipo 2. Tipo um não tem como mesmo largar da insulina por enquanto. Tem como otimizar, tomar menos unidades de insulina, tá? Tem. Menos unidades, eu já tenho relatos para contar. Agora, largar de vez quando é tipo um não, que é aquele que é insulino dependente, tá? Ele nasceu com uma deficiência nas ilhotas beta, que são. é, é um tecido especializado no pâncreas, ele não produz insulina, então ele tem que repor insulina exógena, tá? Ele vai ter que repor. Pode baixar as unidades? Pode baixar, mas ele vai continuar repondo. Agora, diabetes tipo 2 também você consegue fazer uma boa intervenção no decorrer do processo integrativo. Outro fato interessante também nós temos a questão aí do hipertenso. A partir do momento que você tira o excesso de pressão emocional e dá mais autoconfiança, ele se sente mais no autocontrole, é interessante. Falta de autocontrole pode propiciar, se for na tendência da amargura, diabetes, e se for na tendência de eu levo o mundo, o planeta Terra nas costas, o universo, a galáxia nas costas, hipertensão. Então, independente dele estar tomando a losartana dele, o enalapril, não importa, nós vamos tratar o aspecto emocional, tá? É isso aí. Bacana. Então, assim, todos nós, sem exceção, e o nosso paciente também, vivemos entre o ter e o ser. É uma balança, né? Nós somos um conjunto atômico denso, formando a matéria física palpável, tangível e intangível energética. E a questão nossa também é o quê? É nos dividirmos entre ter e o ser. É o equilíbrio. Eu preciso ter, porque tudo custa, a minha internet custa, a energia que você está usando agora para o seu celular para carregar ou para o notebook para estar me assistindo custa, não é? Então, o que acontece? Eu preciso, óbvio, que ter. Eu preciso prover. Eu preciso ganhar dinheiro.
Ao mesmo tempo, eu tenho que ter equilíbrio de viver bem, né? Eu tenho que ter o equilíbrio do ser. É isso aí. Então, nós estamos constantemente em busca nessa balança, pode reparar, não é? E isso, essa balança, nós temos que passar também para o nosso paciente, rever isso no nosso paciente, tá? Ainda mais tratando de saúde mental. Bom, aquilo que eu sempre bato na mesma tecla. Quem assiste meus cursos, sempre eu falo sobre isso. Não é possível conseguir saúde, então eu vou repetir. Não é possível conseguir saúde se nós não olharmos por o todo. O todo é psico, olha a parte mental, neuro, imuno, endócrino, tá? Por quê? O sistema nervoso, imunológico e endocrinológico, o sistema endócrino, ele está em conjunto, toda hora em trocas, nos milésimos de segundo constante. E o sistema nervoso, ele vai intercambiar com o sistema imunológico, tá? Citocinas, quimiocinas, que são sinalizadores, são substâncias ali sinalizadoras, dando tom. Então, ele está totalmente no intercâmbio. Como o sistema imunológico do endócrino, eles estão intercambiando hormônios. E o endócrino com o nervoso, neurotransmissores. Acetilcolina, serotonina, tá? É noradrenalina, substâncias, hormônios também, alguns deles. Então, assim, a roda, o ciclo, ele é contínuo, porque se não tivesse ciclo, há a doença. E muitas vezes o óbito, né? Algo letal. E esse ciclo, a roda girando desse ciclo, é que vai moldar o comportamento do indivíduo. Então é assim, quem nasceu primeiro, ovo ou galinha? Olha só que interessante. O sistema mental, vamos dizer, questões de crenças limitantes, a vivência, a cultura, aquilo que ele recebe do papai e da mamãe, do meio da sociedade, do passado e de hoje, vai moldar o sistema nervoso, imunológico e endócrino. Ao mesmo tempo, esses sistemas, o tom desses sistemas vai retroalimentar o psique desse paciente. Tá vendo como não tem como na integrativa a gente separar? Aí eu vou tratar só a ansiedade isolada, só isolada, sem olhar para uma adrenal, sem olhar para um hipotálamo, tá? Não tem como. Ah, eu vou tratar só o estômago isolado, olhar o sistema digestório ali isoladamente, sem olhar como que está o sistema nervoso, como que está a questão mental, como que estão os chakras, os meridianos desse paciente. Ah, Juliana, mas aí complica. Eu não sei medicina chinesa para falar de chakras, eu não sei medicina ayurvédica, né, indiana para falar de, aliás, medicina chinesa para falar de meridianos e a medicina ayurvédica para falar de chakras. Eu não sei disso, mas o mínimo você está aprendendo aqui, tá? Você aprende nos cursos, você aprende aqui. Porque o conceito é, para você ser um bom profissional da saúde integrativa ou terapeuta integrativo, nós temos que sim intervir em todas essas áreas. Tudo você vai dominar? Só Jesus dominou tudo, né? Nós estamos em constante aprendizagem. Que bom! Se eu soubesse tudo, eu não estaria em congresso para saber mais. E assim nós vamos fazer também, tá? Buscar conhecimento na fonte. Seja em congressos, aqui agora, que nem nós estamos juntos. Obrigada pela presença de vocês hoje de manhã. E vamos continuando. Então, assim, o biofísico, que são os corpos emocionais, corpos mentais, penso, emoção, sinto. Penso, logo sinto. Algo que me expande ou algo que me retrai, né? Vergonha, culpa, medo, me retrai. Uhum. Paz, amor, alegria, felicidade, coragem, me expande. Então, tudo isso, nós estamos nessa constante moldura do nosso corpo biofísico. E ele está moldando também, conversando, correlacionado com o corpo físico. Então, nós na saúde estudamos apenas o corpo físico. A faculdade, a universidade nos isola. Nós somos apenas um conjunto físico. A gente sabe que não é isso, não é? Ainda mais tratando de integrativo. Então, é algo que eu tenho que quebrar ali nos primeiros 5 minutos, 10 minutos agora dessa aula, esses paradigmas, para unificar vocês. Eu sempre dou essa quebrada no início da aula, eu sempre faço essa introdução. Desculpa estar sendo redundante com aqueles, tem até mentorandos aqui, né, que me seguem já, que estão comigo há algum tempo, de estar sendo redundante por causa disso. Mas tem sempre alunos novos, profissionais novos, que eu tenho que unificar um pouco mais, assentar, né, para a gente ter uma viagem em conjunto e todos entendam o caminho e o percurso. Tá aí a medicina chinesa, não desvinculando o meio, estações do ano, com as sensações, com o corpo físico e com elementos da natureza, né? Tá aí a medicina chinesa, uma medicina milenar. Não tem muito o que discutir falando sobre isso. Bom, vamos aí.
Chegando, vocês estão comigo agora. Agora nós chegamos no congresso, foi no Frei Caneca, em São Paulo, muito maravilhoso. Tinham vários estandes, todos voltados à saúde mental, dentro das práticas integrativas. Aí, conforme eu vou passando os slides, vou comentando, não é? Aí tem, óbvio, os palestrantes. E eu fui lá, árdua, né? Assistindo palestra por palestra, os intervalos, na hora do almoço, visitando os estandes e quero passar o máximo aqui para vocês, como se vocês estivessem junto comigo. A doutora Kátia Haranaka, com certeza a maioria conhece aqui, ela é bem famosa, né? Ela é bem influencer na área da saúde, uma querida, fiz curso de terapia neural junto, né? Nós estudamos juntas a terapia neural. Tem algum terapeuta neural? Me responda no chat aqui no grupo que faz terapia neural? Ah, eu já vejo. Vamos ver. Opa, descendo aqui a barra de rolagem. Olha só, a Tânia Vanderlei faz terapia neural. Maravilhoso, né, meninas? Maravilhoso, né? Maravilhoso. Então é o seguinte, qual que é a mensagem da vez? A mensagem da vez é o seguinte: o meio que nós estamos, e pensando em radiação e emoções, pode ser alimento, pode ser radiação, emoções, aquilo que eu ouço, aquilo que eu escuto, aquilo que eu convivo, ele vai desconfigurando o nosso sistema nervoso autonômico. Eu vou falar muito hoje do sistema nervoso, tá? Então ele desconfigura o nosso sistema nervoso autonômico. Desconfigurando o sistema nervoso autonômico, nós temos tendência a ficarmos mais o que? Adrenérgicos, descompensar principalmente a adrenal. Eu vou explicar melhor traduzindo isso no decorrer da aula. E aí, nós temos que ter recursos que nos promovem a correção energética. A partir do momento que o sistema nervoso autônomo se descompensa, eu me descompenso no meu comportamento, eu não tenho a verdadeira saúde mental e desconfiguro a minha polarização celular. É um efeito cascata. E não é só a questão de estresse, tá? Uma alimentação errada, um hábito de vida errado que faz eu viver mais no simpático, mais na adrenalina e adrenalina, do que na acetilcolina, do que no relaxamento. Não é só isso. É também a radiação. Olha só, não tem como fugir do detox, né? É o meio. Ok? Isso é tradução da palestra da doutora Kátia, não é palavras da Juliana, tá? Vem por mim, vem através de mim, mas não é palavras minhas. Isso eu estou traduzindo a palestra dela. Então, ela usa um dos recursos, a terapia neural. A terapia neural, para quem não conhece, depois vocês pesquisam em fontes confiáveis, mas eu vou traduzir aqui. A terapia neural, ele promove uma despolarização, uma correção, é como se fosse um delete, uma formatação, né? Vocês estão ouvindo barulho de passarinho aqui no fundo? Vou interromper um pouquinho. Só porque eu falei, parece que o danado parou. Gente, é natural, tá? É aqui em casa. Olha que lindo. É aqui em casa. E não tá solto, tá aqui no muro. Aham, tá aqui no muro. Eles ficam livres, eles voam aqui. Que lindo. Que bom, fiquem aqui conosco. Você tá lindo de fundo. Então, esse meio, ele vai desconfigurando as radiações artificiais que nós estamos vendo nesse momento, de estar no online, ele vai desconfigurando essas membranas. E com isso, olha só o que acontece. Acontece a doença. Por quê? Porque a nossa energia é baixa. Aí a procaína, ela tem 290 milivolts. É um anestésico que, em concentração baixa, tá? Concentração baixa mesmo, 0,7% em média, é usado esse anestésico, fazendo pápulas na pele, muitas vezes interno, tá? Podemos pegar glândulos, alguns nervos, sim, naqueles que tratam mais profundo, periósteo, tá? Fazendo microsistema bucal. Ele vai fazer um delete celular, ele vai fazer um reboot, tá? E ele vai fazer uma formatação, como se fosse a mesma coisa, tá tudo igual. E vai voltar a nossa configuração energética de potência, na verdade, uma configuração de potencial normal, tá? Uma configuração normal de potencial. Ou seja, olha só, a frequência, que seria o indivíduo de expansão. E isso se lembra muito das coincidências que eu estava falando até no congresso, dessa frequência aqui, olha. Existe algo no universo que ele é mais veloz do que a velocidade da luz? Hoje nós falamos na física clássica que a partícula mais veloz que tem no universo é a luz, tá?
Então, na física clássica, a partícula mais veloz que nós temos no universo é a luz. Existe algo mais veloz que a luz? Que a partícula de luz? Táquions. É uma energia taquiônica. Sabe o que significa energia taquiônica? Você pensou, materializou. Não tem aqueles dias de rei e rainha que a gente vive? Não tem aqueles dias que você fala, meu Deus, por que que não é assim todos os dias? Parece que tudo deu certo, tudo desencadeou, tudo que você pensou aconteceu. Aquela pessoa que você pensou te ligou, aquilo que você estava esperando acontecer de bom mesmo, estava na expectativa aconteceu, aquilo fluiu. Por que que não tem mais dias assim? Eu tenho que configurar no milivolt correto, em torno aí de uns 95 milivolts. Seria vamos dizer, a potência da perfeição para nossos corpos, tá? Em média, potência da perfeição. Só que são muitos interferentes e fica difícil a gente ter essa potência. Então, nós podemos usar o quê? Terapia neural para correção, tá? Para correção dessa saúde mental e até táquions. Táquions. Então, vocês acham táquions também no mercado? São cristais que aprisionam energia taquiônica, é a energia que os atlantes usavam, é a energia que Hitler usou, que ele foi um grande influencer para o mal, óbvio, para o mal, mas o homem foi um influenciador. O homem moveu exércitos, ele moveu nações para o mal, mas energia taquiônica, tá? Então, não existe energia boa e ruim, energia é energia. Configuração é configuração, é a intenção sua que vai ser bom ou ruim, ok? Exato, que é uma energia que os atlantes já sabiam. Olha só, então tá aí um elemento interessante para vocês anotarem no caderninho aí das aulas, tá? Ainda, uma coisa muito expressante, que foram várias palestras. 80% do tratamento que nós vamos fazer com o nosso paciente é lifestyle, é ele mudar o estilo de vida dele. Ele saber que ele tem que beber água de qualidade em quantidade certa, no mínimo 30 ml por quilo. É saber que é interessante fazer banho de sol, nem que se for 10 minutos na hora do almoço, ou expondo, né, a palma das mãos na janela se morar em apartamento. Fazer elementos de harmonização, oração, meditação, pode ser um yoga, um tai chi chuan, ok? É imposição de mãos, reiki, é jorei, né? Mahekari, não importa qual que é a crença ou a técnica que se usa, perfeito? Ter contato com a natureza, que nem eu falei do sol. Edificar a sua vida. 80% do tratamento é nós, com o nosso estilo de vida que vamos mudar. E passar isso para o paciente. Então, na minha prescrição, eu coloco assim, tá? Sugestões. Quem é meu paciente sabe, que eu sempre coloco sugestões. Eu coloco lá todos os que eu vou ensinar. Quem está na mentoria sabe disso, né? Quem já participou da mentoria também sabe. Quem já fez cursos, eu já dou muitas sugestões de fórmulas, mas na mentoria, a gente, nos estudos de caso, a gente ensina muito. Eu ensino muito, muito, muito. Nós praticamos muito prescrição. Então, na prescrição, nós colocamos assim: nós colocamos, né, tudo de forma organizada, ok, para o paciente não se confundir, e, ao mesmo tempo, colocamos sugestões. Essas sugestões, pode complementar sugestões não farmacológicas. Pisa 5 minutos por dia na terra, que a gente chama de grounding, né? Grounding, aterramento. Sai uma vez por semana com as amigas. Sai com as amigas. Isso daí é tratamento, isso daí é terapia. Vai dançar, vai namorar, vai abraçar, vai sorrir, vai no show de stand-up, liga a TV no show no Comedy Central, que é um canal da TV aí bem legal de stand-up. Então, é o estilo de vida. Menos da Atena, por favor, e mais natureza, né? Menos da Atena e mais natureza. É o estilo de vida que faz parte do tratamento. Isso foi falado muito, tá? Para saúde mental. Então, 20% somos nós como interferentes, é a nossa prescrição, é a cápsula, é o fitoterápico, é a aromaterapia, é o floral, a homeopatia, não importa. 20% é o reiki. E 80% é o paciente querer mudar o estilo de vida dele. Perfeito, gente? Então, isso daí é outra dica. Anotem as dicas, que eu tô dando dicas. Seja bem-vindo quem chegou agora, tá? Eu estou dando dicas para vocês sobre saúde mental na integrativa, que foi falado muito no Congresso. Modulação do sistema nervoso autônomo é o segredo para ter saúde mental. E mudança do estilo de vida é outra dica. Quem pegou, pegou para saúde mental. Tá bom? Joia. Vou falar mais sistema nervoso. Tá aí, ó. Ok. A vida rege a base de neurotransmissores, hormônios, citocinas. A vida necessita desses princípios. Senão, não há vida plena. Pode haver uma sobrevidinha,
né? Não há. Agora, o que que acontece? Vamos caracterizar aqui. O corpo, ele tem um aminoácido que nós conhecemos como fenilalanina, ok? Ele se combina com a tirosina, vai ativar, formar levodopa, ok? Que traduz em dopamina, prazer. O que que nós estamos gerando em nós mesmos, ainda mais essa juventude de agora, essas crianças e adolescentes? Um excesso de dopamina, um excesso. O ser humano está imediatista. O cliente está imediatista. Não é? O cliente quer o tratamento para ontem. O cliente liga na farmácia, se em meia hora não for atendido no WhatsApp, ele reclama. Porque demorou 3 horas o atendimento do WhatsApp, ele reclamou. Fui mal atendido, demorou 3 horas. Eu quero ser atendido instantaneamente por um robô, por alguém. Todo mundo tá com excesso de dopamina. É assim no celular, né? Tum, 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 tum. Ok? Só que a dopamina, ela ativa o sistema nervoso simpático. Eu vou traduzir melhor isso daqui. Fazendo com que sobrecarregue adrenal. Antes nós falávamos em fadiga adrenal, hoje é um termo que na medicina não se usa muito, tá? Nós estamos no grupo fechado, podemos até denominar. Nisso descarrega adrenalina, 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 estado de alerta, medo, bloqueio, aumento de cortisol. Eu engordo, eu não tenho libido, dá menopausa aos 30 anos, dificuldade de engravidar, ok? Uhum. Eu envelheço, eu não durmo direito, eu não penso. Cortisol lá em cima, adrenalina lá em cima. Alerta, medo, trava. Pronto. É isso que precisamos. O gatilhar da dopamina. Como nós podemos fazer para controlar a dopamina? Aí que está o segredo do sucesso do negócio. Dá para acabar a aula por aí e vocês chegam à conclusão. Acabamos. Menos de 1 hora e meia. Ok? Então, ou seja, isso é bem interessante. É bem interessante a gente entender esse desencadeamento e nos observarmos, porque a gente tem que ter saúde também para atender as pessoas, né? Então, o sistema nervoso, olha só, ele é dividido em central, ok? Cérebro, aqui atrás cerebelo, com tronco encefálico, tudo bem? E desce aqui para a espinha dorsal, sistema nervoso central. As ramificações é o periférico. É o periférico que fica na periferia, não é? Tem nervos, tem glândulos. E esse sistema nervoso periférico, ele tem a classificação dele autônomo, que é o simpático e parasimpático, ok? E tem o sistema nervoso entérico, que é o sistema nervoso à parte dos nossos intestinos. Tá bem? Então aí fica mais um pouquinho mais entendível, porque o sistema nervoso é muito difícil, muitas vezes, em 2 minutos a gente entender onde nós estamos. Então, só situando o mapa. O importante para se ter saúde mental é isso daqui, ó, que está na flechinha, que eu estou circundando. É o equilíbrio do estresse e do relaxamento. O estresse faz parte da vida, sim, mas tem que ter equilíbrio do simpático, que é o estresse, do alerta, do relaxamento, da paz, da satisfação, que é o parasimpático. E a maioria dos nossos pacientes de nós estamos mais na parte simpática. Ali, no alerta, na adrenalina, no estresse, ok? Isso não há qualidade de saúde mental. Não há. Então, só pegando algumas características, porque tem muito mais do que isso, tá? É pegando algumas características do simpático e parasimpático. O objetivo é nós fazermos o nosso paciente e vai chegar até o final da aula, vocês vão ver um eureka aí. Eu vou falar de autismo também, tá? Vou falar de autismo. Eu estou traduzindo tudo que está no Congresso. Apenas isso e destrinchando. O parasimpático, na fenda sináptica, ele já dispara ali, olha, a substância acetilcolina, ao contrário do simpático, que é o imediatismo. A dopamina elevada, cortisol elevado é a noradrenalina, que vai influenciar diretamente a adrenal, elevando o cortisol, a adrenalina aí, olha. Que a maioria de nós estamos ali no socorro, né? No socorro imediato, na emergência, na emergência. Então aumenta a frequência cardíaca, a dilatação da pupila, problemas intestinais. Então, se eu quero melhorar o intestino do meu paciente, eu tenho que deixar ele relaxado. O paciente, quando não está relaxado, ele não vai evacuar direito, tá bom? Então, olha só que interessante. Quanta gente com prisão de ventre, quanta gente constipado. Às vezes bebe água, às vezes come fruta, legumes e tá constipado. Tá aí, olha, o segredo do sucesso. Relaxar, serenar. O que que nós podemos fazer para relaxar, serenar? Eu vou dar dicas também de prescrição, tá? Vou dar dicas de prescrição. Dá para entender? Então, resumindo, você viu que esses slides são slides de foto que eu tirei do congresso para você. Então, não é slide formatado, não.
Alguns eu formato, tipo aqui, outros eu fiz do foto mesmo para não tirar a originalidade, genuinidade do negócio, né? Então, hoje, quando o nosso paciente, nós estamos muito na via simpática, eu faço uma descarga adrenal muito forte, tá? Que isso se traduz como cortisol e baixa declínio hormonal. Por isso que tem muito homem que brocha, né? Os Viagras da vida aí tomando, ok? Ai, mas lançou uma caneta peniana, que lindo! Grande coisa. A base tá aqui. A base tá aqui, gente. Tá? Então não adianta fazer o azul rosa, como tem empresa. Eu vendo isso na farmácia, até o azulzinho rosa, porque tem público. Vendo. Eu vendo programa lá, vendo. Mas eu falo, olha, você pode até tomar isso, mas não é isso que vai te salvar. O que vai te salvar é você entender que você tem que trabalhar mais com processos de relaxamento. Diminui cortisol, melhora a produção hormonal e vai tudo se resolver na sua vida em relação a esse aspecto. Perfeito? Então tá aqui. O medo, a sobrevida, todo mundo está em estado de alerta, todo mundo está em choque, todo mundo aí fica irritado, fica mal-humorado, tem tendência à depressão. Isso que eu quero mostrar aqui, muito interessante. Intestino saudável, ok? A maioria dos grandes mestres, eu estou falando de Hipócrates mesmo, pai da medicina, tá? Estou falando de Hahnemann, pai da homeopatia. Estou falando de Paracelso, um grande contribuinte aí, médico contribuinte na saúde integrativa, são mártires da saúde integrativa, em paralelo à MTC, em paralelo à medicina ayurvédica, em paralelo à medicina germânica também, que estuda muito bioenergética. 90% das questões intestinais, inclusive diminuição de produção de neurotransmissores, e vou mostrar isso aqui hoje, se deve ao intestino desregulado. E o sistema nervoso parasimpático é só no relaxamento que o indivíduo vai ter intestino saudável. Então, portanto, independente do detox que a gente faça no programa, independente de laxantes que você der para o paciente naturais, suplementos naturais, fitoterápicos, não importa, a gente tem que trabalhar a saúde mental e fazer que esse paciente fique relaxado, que é o modo parasimpático, tá bom? Exato. Até porque ele está intimamente ligado ao nervo vago, que comanda o quê? A função cérebro-intestino. Cérebro-intestino, tá tudo relacionado, gente. Tá começando a fazer sentido? Estão entendendo o teor? O negócio é profundo. Temos alguns exames de referências para analisar o quão estressado, quanto estresse oxidativo, ou enquanto em processo degenerativo, ou enquanto questões mentais está afetando esse corpo físico do paciente? Temos. A prolactina hoje é um grande ouro de referência. Muitos adultos, inclusive em homens, com prolactina alterada, ok? Que nós temos que ver a parte o quê? Da hipófise, que pode ter a ver com o estresse, má liberação de ACTH, que vai influenciar o quê, gente? Tireoide. Vai influenciar questões hormonais. Então, vamos traduzir isso. Traduzindo, nós temos a hipófise, que é a glândula máter. Essa hipófise, ela está sendo comandada pelo hipotálamo, tá? O eixo hipotálamo-gônada. Está sendo comandada a parte hormonal aí. Só que não é só os ovários, adrenal ou testículos, no caso do homem, que a hipófise vai comandar. É muito além disso. Hipófise comanda pâncreas, hipófise comanda enzimas, hipófise comanda baço, hipófise comanda tireoide, tá bem? Ela comanda produção de ácido gráfico estomacal. Ela é glândula mãe. Ela rege toda a orquestra enzimática de neurotransmissores, imunológica, inclusive. Então, ou seja, sob pressão, sob estresse, o indivíduo está simpático, descarga adrenérgica produzida pela adrenal, elevação de cortisol, ok? Feedback ao contrário de ACTH e começa a desbalancear a tireoide. Começa a ter problemas de menopausa ou andropausa mais cedo, né? Aqueles indivíduos, eu vejo mulheres de 30, 32 anos falar, ai, o ginecologista acha que eu já estou entrando em menopausa. Eu falei, mas não pode ser. Eu falei, você é muito jovem. Mas aí não vê a origem. A origem está lá na hipófise, a origem está lá no estresse. Na desregulação do sistema autonômico. Ou seja, para termos saúde mental, para o nosso paciente ter saúde mental, tem que regular o sistema autonômico.
tá? Toda essa história que eu tô falando até agora é para regular o sistema autonômico. Coloque aí. O segredo do sucesso do tratamento é regular o sistema autonômico. E ainda regular o quê? Polarização da membrana. Nossa membrana tem que estar o quê? Externo negativo. Que o banho de floresta faz isso, que a procaína faz isso também, tá? Que o grounding, aterramento faz isso. Então são questões que nós, isso daí não é modismo, isso não é coisa de antigos, isso é coisa de ciência mesmo. Então vamos lá. Todos esses exames, tá? De sangue, inclusive alguns outros de imagem, pode retratar o quão desregulado o sistema autonômico desse paciente está. Perfeito? É isso. E com isso nós conseguimos verificar aí com maestria a questão da saúde mental. Não é só o relato dele de ansiedade, de angústia, de depressão ou alegria extrema. Perfeito? É isso. Então tá aqui, olha, pontos de alerta, ok? Tá cortado esse slide porque é foto que eu fiz, não é? Mas quando eu estou no simpático, sistema nervoso autônomo, quando eu estou no simpático, eu coloco lá, eu ativo noradrenalina, eu faço a minha adrenal trabalhar mais, que são aqueles dois chapéuzinhos em cima dos rins, né? As adrenais ou suprarrenais, é a mesma coisa. E com isso, dá aquela sensação de medo, de alerta, eu luto, eu fujo, lutar ou fugir. Contração muscular, pressão arterial pode subir, taquicardia, suor, boca seca. Quem tem muita boca seca tem que olhar se ou não está amamentando ou não está utilizando medicamentos, que tem medicamentos que deixa, né? Uma hipossalivação. Perfeito? Ou até mesmo se não está muito na agitação, no estresse. Fecha o esfíncter, não evacua. Tem dificuldade de evacuar. Aí vive a base de laxante. Diminui a produção hormonal. Diminui a produção enzimática também. E no homem, ejaculação precoce, que isso é terrível. Aí ele vai para medicamentos. Ou seja, olha só a situação. E é simples. O negócio é regular. É fácil? Não é fácil. Nem sempre o simples é fácil, tá? Eu falei simples, não falei fácil. Regular o sistema nervoso autônomo é fácil? Não é fácil, mas é simples. Nem todo simples é fácil. E qual que é o objetivo agora? É digerir as ideias, digerir as emoções, relaxar, deixar fluir, sentir paz, relaxar o músculo, né? Regular a frequência cardíaca, evacuar normalmente, produzir saliva necessária, perfeito? Ter uma boa atividade sexual sem precisar subterfúgios. Fazer produção enzimática aí, ó, estimula a vesícula biliar. Então, tudo isso é o nosso objetivo, a regulação. Agora, eu preciso sim, momentos que eu tenho que lutar ou fugir. O medo faz parte da sobrevida, óbvio. Não é à toa que Deus fez o sistema nervoso autônomo, né? No branco ao preto, no preto ao branco. O yin e o yang. O yang ali, ó, acelera, foge. E o yin relaxa, retrai, fica paisana. E isso é importante. O Tao fala isso. A medicina chinesa fala isso, né? O yin e o yang. Mas o que acontece, nós estamos vendo muito no Yang. Muito Yang, mulheres muito no Yang. Mulheres deixando de ser mulheres também, muito no Yang, tá? Pela questão da sobrevida, da guerra, da fuga. Então, temos que observar, vamos modular isso. E tem recursos integrativos falados no Congresso, que é o que eu vou passar. Recursos do Congresso. Perfeito? O que que nós temos aí? Fitoterapia em foco. Recursos do Congresso que modula, né? Falar muito também seca a garganta. E claro que eu estou mais no simpático que no parasimpático, né? Eu tenho que alertar minhas ondas cerebrais beta. Eu tenho que fazer ali o raciocínio, mas eu não preciso exacerbar a minha adrenalina. Mas a adrenalina faz parte do professor, do palestrante, tá? Olha só então. Nós temos desde o óleo resina, que entra mais na área da aromaterapia, não tanto da fitoterapia, tá? Que ele vai ser interessante para efeito também ansiolítico. Na verdade, a copaíba vem da parte psicoaromática, porque o óleo essencial, isso eu falo também nos cursos, que é meu aluno sabe, tem a parte material, né? A parte do perfil químico do laudo de análise, para ver que moléculas que tem naquele óleo essencial. Tem a parte energética, o material energético, e tem o material psicossomático ali, psique ali, tá? Que nós chamamos de psicoaroma. Então, a copaíba, ele é óleo essencial que ele promove muito a coragem.
a coragem, tá? Então ele tira a ansiedade, o medo e promove a coragem na parte psicoaromática. Claro que ele é excelente aí antiviral, é bactericida, ele é usado muito para problemas respiratórios. Então tem muitas coisas aí envolvidas com a copaíba. Mas tá aí, olha, um dos recursos e você pode indicar para o paciente copaíba destilada para ele fazer inalação no colar aromático ou até mesmo no difusor elétrico, tá? Isso é interessante. Temos aí a parte de ginkgo biloba, que faz a vasorregulação. Então, o ginkgo biloba, a Então, gente não imagina que vai trabalhar saúde mental com ele, né? Porque eu tô falando do sistema nervoso. Tô falando do sistema nervoso. Eu não tô falando só dos sintomas. Quando a gente fala de saúde mental, nós ficamos presos em sintomas. Ansiedade, angústia, insônia, enfim, né? Eu estou falando de regulação do sistema nervoso autônomo. Cúrcuma, excelente anti-inflamatório. A cúrcuma induz a formação de triptofano, que precisamos tanto. E o paciente larga de antidepressivo. GABA, relaxamento cerebral para dormir melhor. GABA, só quando eu estou no parasimpático eu produzo GABA. Eu preciso respirar e inspirar. Naqueles momentos que a gente tá tac, 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 tac. Eu faço isso na farmácia. Às vezes eu tô assim, ó, eu tô no meio do trânsito. Eu paro, relaxo. Esses dias mesmo no mercado. Eu tava pilhada no estacionamento do Mufato aqui de Ponta Grossa. Eu parei, fiquei 5 minutos no carro, na garagem. Respira, Juliana, tá tudo bem. Respira, tá tudo bem. Respira, tá tudo bem. Porque o que acontece? Descarga de insulina. Ele confunde mal do pânico, tá? Lembra que eu falei que hipófise desregulada, que está diretamente dirado. Vamos recordar isso. Sistema nervoso autônomo, ele pode desregular a hipófise, que vai desregular a descarga de ACTH, que vai desregular meu pâncreas, que também é regido pela hipófise, e com essa desregulação, descarga de insulina, me dando sensação de mal do pânico. E o paciente confunde que está com mal do pânico, e muitas vezes não é mal do pânico, é descarga de insulina. Descarga de insulina. Por desregulação, sistema nervoso autônomo. Aí eu preciso parar e relaxar, respirar. Eu fiz isso essa semana. Era muita coisa para organizar. Relaxa, inspira e expira. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E você volta à normalidade em 5 minutos, tá? Respiração. A cúrcuma tá aí também, como um trunfo que nós podemos usar na suplementação. A melissa officinalis, tá? Conhecido como erva cidreira. Erva cidreira não é capim cidreira, por favor. Capim cidreira é uma planta, é uma toceira. A melissa é folhinhas, muito cheirosa, muito gostosa, erva cidreira, tá? Então não vamos confundir. Também é um outro que ele ajuda, tá? A regulação de GABA e promove a melatonina. É uma delícia tomar um chazinho de erva cidreira à noite para dormir, que você pode indicar para o seu paciente. Pode fazer uso. Gengibre. O gengibre, sabe o que é interessante? O gengibre, inclusive com seu óleo essencial, não é só para emagrecimento, não é só para digestão. Ele induz a produção de ácidos graxos de cadeia curta no intestino, fazendo que nossas bactérias do bem, os probióticos, facilitem a produção de neurotransmissores, ocitocina, serotonina, GABA, dopamina. Regulação do sistema imunológico, 70% do nosso sistema imunológico é regulado através dos intestinos. O gengibre é um grande aliado, exceto para quem trabalha com medicina chinesa sabe, quem tem triplo aquecedor, fogo, quente, yang, energia yang no triplo aquecedor, fogo no triplo aquecedor, fogo no intestino, tá? É um termo que a gente usa na medicina chinesa, ou seja, quem faz muita diarreia, comeu faz diarreia, ok? Ou tem o abdômen quente, tem calor no abdômen, aí vai ter que fazer aí um emplastro com argila, tá? Faz mesmo, coloca lama, coloca argila, fica aí uns 15 minutos envolvido com plástico filme deitado na maca ou na cama, se for em casa, para tirar o calor. Tira o calor, tá bom? É uma das, não é que é só isso, não. Tem várias coisas. Tem como fazer banho de assento, tem várias coisas aí que dá para fazer, ok? Não usa gengibre. Nesses pacientes que têm calor no baixo ventre, não usa gengibre, vai piorar. Ele vai te xingar, ele vai piorar. Perfeito? Porque gengibre, ele ativa muito energia yang também. E gengibre tem uma energia quente, energia ativa de quente. Então fica aí esse conceito que eu gosto de falar. Perfeito, pessoal? Vão depois deixando as perguntas. Bem-vindo quem está entrando agora, eu estou admitindo aqui.
São fotos dos slides que eu tirei do congresso para quem está entrando agora, tá? E tô falando aí quais são as cerejas do bolo para a saúde mental. Vocês estão gostando? Ou tá muita viajação? Estão entendendo? Eu tô traduzindo a viagem mesmo, tá? Literária que eu fiz para o congresso e a viagem de intelectual. A viagem intelectual de lá. Ok. E dúvidas a gente vai tirando daqui a pouco, tá bom? Joia. Vou fazer um convite importante também para vocês. Quem quiser fazer um diagnóstico gratuito, participar da mentoria, eu sei que aqui no grupo tem as mentorandas já. Final do mês nós vamos já ter aula, tá? Eu vou explicar depois para vocês. É um diagnóstico gratuito para vocês entenderem o processo que vocês estão. Eu mesma vou fazer. Uhum. Eu mesma vou fazer. É, Não vai ser equipe, tá? Quem entrou agora na mentoria foi por equipe, mas dessa vez agora é eu que vou fazer. É isso aí. Outros marcadores importantes da saúde mental que nós temos que ver, tá? PYY, que é o peptídeo YY, colecistocinina, CCK e grelina. Esses pontos, esses três pontos são importantíssimos para medir a saúde mental. Então, vamos lá. Para que existem ele no organismo, no nosso corpo? O peptídeo YY, ele reduz apetite, modula o eixo hipotálamo, pituitária adrenal. Não acabei de falar, né? Hipotálamo, pituitária, que é a hipófise, tá? Mesma coisa, e adrenal. Ele regula isso. Níveis baixos desse peptídeo correlacionam-se com compulsão e irritabilidade. Reserva essa informação. Aí nós temos o CCK. Ele regula a secreção pancreática e gástrica. Doses elevadas de CCK4 induzem ataques de pânico. Eureka, acabei de falar isso. Desregulação pancreática. Então, muitas vezes, seu paciente não precisa tomar remédio controlado para pânico. Muitas vezes, ele está com desregulação de CKK, desregulação pancreática, desregulação do sistema nervoso autônomo. Tudo isso leva ao sistema nervoso autônomo. Dá para entender? Exato, evidenciando seu papel ansiológico. Grelina, produzida pelo estômago em jejum, estimula receptores hipotalâmicos e dopaminérgicos. Aumenta a motivação e plasticidade sináptica. Níveis cronicamente altos ou baixos estão relacionados à depressão e fadiga. Depressão, fadiga pode ter a ver com desregulação de grelina, né? O balanço leptina e grelina. Olha só que interessante o processo. Então, olha só, esse é um resumo, tá? Grelina, ele, tanto CK, PYY, todos atuam no sistema nervoso autônomo. Por isso que tá aqui, tá? Perfeito. A ghrelina, ele ativa o simpático. Eu quero ao contrário. Eu quero modular. Meu paciente está muito no simpático. Eu quero modular e ativá-lo para o parasimpático. Então, ele muito ativado, esse paciente busca fome, processos enérgicos, né? Ele acha que ele está cansado, 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 cansado. Ele tem que comer, comer, comer. Então, ele estimula isso. Ao mesmo tempo, o CCK ele é interessante para o organismo, em certa quantidade. Porque através do nervo vago, ele estimula o parasimpático, que é o relaxamento, que eu preciso desse equilíbrio. Ele traz a saciedade, reduz fome. A maioria dos adaptógenos que trabalha questões cognitivas mentais e também, tá? E também, olha só, essas canetas, medicamentos que tem para emagrecimento trabalha via nervo vago CCK. Eles trabalham nisso. E muitas outras coisas que vocês vão ver agora. E o PYY, o peptídeo YY, ele diminui parasimpático, né? Ele traz também, tá? Uma sensação de saciedade e traz aquela plenitude gástrica. Ele faz uma digestão mais lenta. É interessante modular, tá? Ele ajuda a parar de comer, mas é interessante modular, nem tanto. Por quê? Eu não posso, meu paciente ter uma dispepsia. Eu não quero que meu paciente fique com congestão estomacal, aquela sensação que comeu uma salada e dá uma sensação de boi, né? Então tem que verificar isso daí também. Então tudo é equilíbrio. E o que é incomum nesses hormônios, nessas substâncias? O que há em comum? O que há em comum na grelina, CCK e PYY, gente? O que há em comum nisso? Eles se conversam. Eles estão interrelacionados com a via GLP-1. Tá conseguindo captar via GLP-1 que tá na moda? O que tem falado no Instagram, YouTube, de via GLP-1, o que vocês lembram disso? O que vocês lembram disso? Eles estão interligados, interrelacionados, eles conversam com GLP-1, que é igual ao controle insulínico, que é igual ao controle da obesidade, que está na moda. Não lembra a caneta? As canetinhas, as canetinhas.
que detonam o pâncreas. Seria tão mais fácil eu eliminar esses 5 quilos restantes que eu preciso com a caneta. Ia ser assim em um mês. Nossa, que a Juliana fez. Mas não é isso que vai me trazer saúde, não. Aí seria contra tudo aquilo que eu preconizo na vida, né? Uhum. Então, esses hormônios, eles participam do eixo intestino. Olha o intestino, por isso que a doença começa no intestino. Por isso que nós temos que tratar o intestino. Eu sempre falo, eu fico até chata falando redundantemente, né, sobre intestino na rede social. Mas olha, intestino é base, é a base. Através do nervo vago, ele estimula o nervo vago, que vai aqui para o tronco encefálico, estimulando o hipotálamo do campo do controle aqui, ó, das emoções, tá? E vai regular fome para mais ou para menos, saciedade para mais ou para menos, esvaziamento gástrico, metabolismo de glicose e peso, ok? Ou seja, o que nós queremos? Nós queremos menos fome, mais saciedade, que o estômago tenha um equilíbrio de esvaziamento, que não tenha tantas horas de plenitude, mas também que não esvazie tão rapidamente, não é? Temos que ter glicose, que isso é saúde, nosso paciente também, mas que seja moderada, e controle de peso. E o GLP-1 é um dos principais coordenadores de toda essa orquestra. Por isso que hoje a medicina, os artigos falando em diabetes e obesidade, estão trabalhando muito essa via. Muito essa via. Porque ela controla tudo isso, junto com os outros hormônios que nós vimos agora. Não é bacana? Mas tudo, ó, começa na base intestinal, gente. É tudo é, né? Tudo é. Então aqui tá um quadro comparativo, tá? Para vocês verem aí. Então, o GLP-1, ele traz o prazer, essa via, né? Por isso que ele tira irritabilidade, ele traz saciedade, ele baixa a glicemia e o paciente emagrece, que é a via principal. O GLP-1 é que o regente, o maestro. E eu tô falando de saúde mental. Olha só, tô falando de saúde mental e já pulamos para o emagrecimento, como tá tudo interrelacionado. Tá tudo interrelacionado. E através desses outros 3 hormônios, eu vou conseguir controlar a saciedade. Eu vou conseguir controlar o estímulo de apetite ou não, tá? E a grelina, ele trabalha contra o GLP-1, olha só, ele antagoniza, sendo que os outros trabalham em conjunto. Então é importante a gente ver o seguinte, tá? A moral da história. Regular o estresse desse paciente é igual a regular a saúde mental, que é igual a regular a obesidade, a qualidade de vida. Para isso, eu tenho que intervir diretamente no intestino. Deu para entender o desencadeamento de tudo isso? Tudo isso que eu tô falando? Não tem como o paciente emagrecer. Você que é nutri, tá hoje aí, eu sei que tem nutricionistas no grupo, tá? Ou nós profissionais da saúde, não tem como a gente emagrecer o paciente enquanto ele não regular a cabeça. Se o paciente não tiver a cabeça organizada, a mente regulada, ele não vai ter autocontrole emocional. Sem autocontrole emocional, não emagrece. Ah, emagrece porque eu uso a caneta, porque eu uso o Ozempic like, tá? Mas é um emagrecimento pontual, depois ele engorda. Quantas pessoas vocês já conheceram que engordaram o dobro, o triplo? Por quê? Emagreceu tanto que queria, parou de usar os subterfúgios do medicamento, engorda. Porque a cabeça, o intestino não mudou. Não mudou a microbiota, não mudou o intestino, não desinflamou o intestino, não corrigiu desbiose, não organizou o estado mental e emocional dessa pessoa, a pessoa voltou a engordar. Isso não é fazer integrativa, pessoal, não é fazer integrativa. Eu sou a favor da caneta para aqueles que precisam. Obesos mórbidos, tá? Muito bom, né? A gente dá um Monjaro para um obeso mórbido, sim, precisa, ok. É sobrevida, é qualidade de vida. E os diabéticos, pacientes diabéticos, que essa foi a finalidade principal, tá? Do uso dessa via, para controle de pâncreas. Agora, usar para estética, torta direita, o que que vai ser depois, no pós-efeito? Então, tem muitos profissionais renomados já falando sobre isso, tá? Não é legal. Então, nós temos aqui, olha, vamos lá. Outra estratégia, tá? Que estratégia nós podemos fazer para não usar caneta e ajudar o estímulo do intestino, melhorar a microbiota e ativar a via GLP-1, ativando o sistema nervoso autônomo parasimpático, melhorando até inclusive motilidade intestinal e facilitando o emagrecimento, melhorando a irritabilidade, diminuindo o cortisol, é tudo efeito cascata que eu quero, né? Porque eu vou ativar o parasimpático. Eu posso utilizar o gut burn, tá? O gut burn, ele é muito interessante porque ele é um fermentado de repolho, e repolho é rico em 3-indolcarbinol, excelente para as vísceras, excelente para pele e cabelo. Esse fermentado tem probióticos saudáveis como lácteos, tá? Tem isotiacinatos,
Tem várias outras substâncias aí, polifenóis, quercetina, antocianinas, vitamina K e C que já vem do repolho fermentado, lá da Ilha de Jeju, na Coreia. Olha que legal. Gut burn. Perfeito? Dosagem usual tá aí, 75 e 150 miligramas, dá para manipular composto com outras coisas. Se quiser, vocês sabem que vocês têm desconto na Eficácia Brasil, né? A Paty, claro, né, Paty Barbosa, ela tem formato de manipulação, então você pode aí, mais uma para sua lista, Paty, para você estar indicando aí para seus pacientes, tá bom? Fibras prebióticas, é muito interessante, tá? Os sacarídeos, oligosacarídeos, são interessantes. Nós temos também as gomas, são muito interessantes no processo, tá? Fibras mais complexas. O importante é aumentar o ácido graxo de cadeia curta. Ele vai fazer o aumento da LGLP1. Não é só motilidade intestinal. Ele vai dar saciedade. Aham, fibras prebióticas. Olha só, em contraposição a uma caneta. Falei, ó, já do gengibre, da cúrcuma em relação ao sistema nervoso autônomo, tá aí mais uma vez, tá? Pimentas, especiarias, cravo, orégano, tomilho, perfeito? Cardamomo, só que cardamomo ele ativa a fome, tá? Cardamomo ele ativa a fome. Então tem que tomar cuidado. Que tem no chai, usa-se muito na culinária indiana. Probióticos, em especial Bifidobacterium bifidum e também o AKK, o Akkermansia mucinifera, tá? Hoje tem parabióticos e tem o AKK no mercado. Olha, quem estuda comigo desde 2020, que foi nos meus cursos online que começaram em 2020, eu tinha um sonho de ter AKK para a gente conseguir manipular, mas era muito instável. E hoje tem no mercado. Eu vi no Brasil trazendo o ano passado o AKK, tanto como parabiótico, que é o AKK zumbi, que vai ativar, né, é, citocinas anti-inflamatórias, então é interessante para regular a inflamação do corpo, como também o próprio AKK vivo, latente. Ok? Então nós temos aí o AKK. E tem mais um outro produto também que vai ativar o AKK. Aguarde os alimentos picantes. Guarde essa frase, pessoal. Alimentos picantes, que eu vou falar daqui a pouco de um elemento que ativa o AKK, que é o probiótico específico que ajuda a elevar o nível de GLP-1 e, portanto, ajudar no controle do sistema nervoso autonômico parasimpático, menos irritabilidade e emagrecimento. Então, saúde mental em ordem emagrece. Não tem como o paciente emagrecer se não tiver uma saúde mental em ordem. Ele influencia diretamente o eixo intestino-cérebro, não é? E é isso aí. Polifenóis também, antocianinas importantes, frutas vermelhas, roxas é muito importante. Então nós temos o cacau, as frutas roxas, vermelhas, a romã, tá? Rico em polifenóis, é interessante também para o aumento do PYY e GLP-1, especialmente se utilizado com 2 dedos d'água após as refeições. Resveratrol, tá aí a uva, tá? Faz parte aí, né? Elementos arroxeados. Ele é interessantíssimo, em especial o trans que é a forma ativa, transresveratrol, prescreva um transresveratrol, tá bom? Legal. Tá aí uma casadinha de gut burn com headburn. Headburn, ele tem cepas exclusivas que eles denominaram o nome comercial de Compound K, tá? Então fica bem legal essa dica, é uma fórmula que não é barata. Então, eu sempre gosto de falar isso nos cursos, nas aulas. Não é barato, é uma fórmula Gut Burn com Red Burn. Uma fórmula dessa vai sair uns R$ 350, R$ 380, tá? Para 30 dias. Só que em um mês, vê muito resultado no controle mental, saúde intestinal e, portanto, modulação do sistema nervoso autônomo. Reparou que estou chegando tudo no mesmo final? Tudo na mesma situação? Porque esse é o nosso objetivo, né? Como fazer reparação de uma saúde mental. E sem trabalhar com o sistema nervoso autônomo, nós não conseguimos. Sem trabalhar com o intestino, não conseguimos, porque o intestino está relacionado com o cérebro e vice-versa. Perfeito? É isso daí. Funciona tomando cápsula em jejum e falando para o paciente depois de 30 minutos tomar o café da manhã. É muito bom, é muito bom. Pode até usar o trio, tá? Fica a dica com o Meat Burn. Eu não coloquei aqui. O Meat Burn, Gut Burn e Head Burn por pré-treino. Quem fizer academia de manhã. Tomou os três. O Meat Burn com uns 100 miligramas também. Dá pra colocar. E dá pra fazer esse trio. Fica bem sensacional, tá? E fazer aí um pré-treino com ele. E dá mais energia. Fator ativa, fator mitocondrial. Então ele ativa mitocôndrias, por isso que ele dá energia. O Meat Burn, que ele vem do extrato de oliveira.
Temos também outra dica aí, o Search Control. Search. O que que tem a ver com Search? O que que é Search, gente? De onde que vem Search? Sirtuínas. Sirtuínas. Olha a relação aí direta, né, das vias. Sirtuínas. E sirtuínas também trabalha muito telomerase e longevidade. Então, Sirt Control, ele é um ativo feito para emagrecimento, estimula também as vias GLP-1, tá? E ativa sirtuínas. Sirtuína é interessante para a longevidade, ok? O que nós temos muito de sirtuína no mercado? Uva, transresveratrol ativa sirtuína, tá? Resvitec, ele é um produto nanotecnológico que nada mais é que o transresveratrol envolvido no fenogrego, tá? Em ciclodestrino de fenogrego, que é interessante para lipedema. Lipedema, olha só. A uva me ajudando com quercetina, a uva me ajudando com vitamina C, a uva me ajudando com lipedema, a uva me ajudando a controlar a longevidade. Ah, por isso que falam que beber um cálice de vinho por dia ele é interessante para longevidade? É, ele vai relaxar. É. O único triste do vinho é o álcool, né? O único triste é o álcool, porque aí o fígado sofre. Só por causa disso, tá? Não tem nada a ver com religião nem nada. É o álcool porque o fígado sofre. A única questão. Mas a uva é um alimento muito completo. E na hora que eu fermento essa uva e faço vinho, ele potencializa muito mais a ação da quercetina, vitamina C, tá? E na elevação dos polifenóis do que o suco de uva, por incrível que pareça. Tem esse contraponto, gente. Ai, parece que tudo na vida não é perfeito, né? Porque tem que ter o álcool, né? Só por causa do nosso fígado. O álcool é só pela questão disso, mas dá um relaxamento, é gostoso. Que saudade de tomar um vinho. Tô amamentando, não tô tomando. Ai, que saudade. Adoro vinho. Enfim. Então fica aí a dica também, tá? Do estilo de vida. Um cálice de vinho por dia. A Kermate, lembra que eu falei para vocês guardarem essa informação de compostos, né? À base de pimenta, compostos picantes? Foi falado na gravura, nos slides anteriores, que é interessante também para a otimização da via GLP-1, controla o sistema parasimpático, que é o que eu quero, controle mental e emocional, e faz meu paciente emagrecer. Ou seja, saúde mental é igual peso adequado. Não é legal? O Akermat é isso, olha. Isso é propaganda do fornecedor, tá? Seu novo estimulante natural de GLP-1 em cápsulas. Esqueça as canetinhas emagrecedoras. É um claim do fornecedor, não foi eu que criei essa imagem, tá? Com Ctrl+C, Ctrl+V do fornecedor. Olha que interessante isso. 19 vezes mais biodisponível. O que que é a Kermate? O que que é a Kermate? É o probiótico Akkermansia mucinífila? Aí? Não. Aí é o parabiótico? É a capa ali, ó, a membrana dessa bactéria? Não. O Akkermate, ela é o extrato de pimenta. A Kermate é pimenta. Mas ele tem uma tecnologia que ele não vai doer o estômago, tá? Só que não deve usar para aqueles que são sensíveis à pimenta, mesmo assim. Kermate, aqueles que são sensíveis à pimenta, não se deve usar, mesmo com a tecnologia, tá? O que ele faz? Ele vai estimular essa via mesmo, GLP-1, tá? O mecanismo dele, e ativar as AKKs, que são probióticos, a Akkermansia mucinífila, o nome, esse palavrão mesmo, que o paciente tenha no intestino. E quando a gente pensa em transplante fecal, quem trouxe esse conceito muito para o Brasil de pesquisas foi o Albert Einstein, o hospital, né? O Hospital Albert Einstein. Eles fazem transplante fecal direto. Isso é um conceito já muito antigo. Isso é um conceito ancestral de transplante fecal. Os egípcios falavam de transplante fecal. Os Vedas também falavam disso, tá? Mas é pegar cepas, o soro das fezes. É meio nojento mesmo, mas isso existe, tá? É pegar o soro das fezes de indivíduos saudáveis. Você pega as fezes, o cocô, centrifuga esse cocô, tá? Essas fezes, e pega o soro sobrenadante dessas fezes, trata esse soro, ok? Tem lá toda uma técnica especial e injeta, não é endovenoso, não, claro, né, gente? É via retal mesmo, tá? Via retal. Injeta, enema, via retal o soro dessas fezes no reto do paciente para colonizar o intestino desse paciente com probióticos do indivíduo magro. E o paciente obeso emagrece. Isso é fato, isso existe mesmo, tá? O AKK é uma das responsáveis. Agora, para que que a gente vai pegar fezes dos outros, eca, para injetar no nosso paciente ou em nós, né? Induzir ele a fazer isso. Claro que isso é feito em ambiente controlado, geralmente eles fazem em ambiente hospitalar, tá? Ou em clínicas especializadas nisso.
Perfeito. Então, ou seja, hoje nós temos outros subterfúgios mais humanos, mais gentis, né, do que transplante fecal, que aí o Akermat pode ser interessante, tá? Uma saída bem interessante, exceto para aqueles que são alérgicos a pimentas, ok? É isso. Nós temos que pegar também, tá? Substâncias que só são produzidas no intestino, ou pelo menos a maior parte dela é produzida no intestino. Então, olha só, por isso que a importância aí de nós olharmos o intestino. Foi falado muito de intestino. Saúde mental é igual a uma boa parte intestinal, controle inflamatório, controle da microbiota e controle do sistema nervoso autônomo. Pronto, é isso. Você pode reparar que eu estou rodando, rodando, dando dicas para vocês, mas para ir nesses pontos, entendeu? 90% da melatonina é produzida no intestino, 10% na pineal. Então fala pineal, 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 melatonina. Desculpe, 10% só. O resto é intestino. 90 a 95% da serotonina é produzida no intestino. Serotonina, quando a gente tem dificuldade de produção e tem dificuldade, tá? De recaptação dela, tem que tomar antidepressivo. Porque o antidepressivo ele prolonga, tá? Ele prolonga o tempo da recaptação de serotonina. Por isso que faz o indivíduo ficar felizinho, mais zen. Perfeito? Dopamina. Dopamina é muito importante. Porque a dopamina ela dá ação. A dopamina com a testosterona que faz nós sairmos da nossa caverna diária para ir para a luta, para a guerra na floresta. A dopamina com testosterona. Mulher e homem precisa. Só que acontece, nós estamos numa sociedade com baixa testosterona e muita dopamina. Porque nós temos estímulos, estímulos, estímulos de dopamina, rede social, tudo imediato, tudo agora. Nós estamos simpáticos demais, né? Simpatia em pessoa. Simpáticos, ou seja, adrenalina, cortisol. Só que o cortisol paralisa. Por quê? A adrenal estando sobrecarregada, baixa testosterona faz sentido? Em especial na mulher. É produzida testosterona na adrenal na mulher. E principalmente na mulher, né? Produzida testosterona. Testosterona dá libido, testosterona dá tesão na vida. Na vida, gente. É na vida. Você não tem testosterona, você não tem tesão pela vida. Você não faz nada, você fica parada. E o cortisol te prende, o cortisol te emburrece. Você não cria, você não pensa, você fica parada, estagnada. Ok? Então a adrenal é linda. Como que eu faço na minha prescrição? Eu explico para o meu paciente um desenho, um triângulo. Então eu coloco assim: olha, nós temos a hipófise como a glândula mãe, acabei de falar da hipófise aqui, tireoide e pâncreas. Se eu não tiver, tá? Hipófise, tireoide, pâncreas em ordem, eu não vou ter uma adrenal em ordem. O hipo, quem tem hipotireoidismo não tem uma adrenal em ordem. Quem é diabético não tem uma adrenal em ordem. Aí eu preciso voltar para adrenal, né? Ah, vamos tomar rhodiola. Vamos utilizar uma aetânia sonífera, uma ashwagandha. Vamos utilizar um ocibeste, que é um outro ativo aí, nutracêutico, para controle de cortisol. Pode usar, eu prescrevo isso também, sabendo que se o paciente não tiver consciência e mudar o estilo de vida dele, ele vai ter que tomar essas fórmulas ao longo do tempo, entendeu? Porque é o estilo de vida dele. Lembra que 80% do tratamento é o estilo de vida dele vai ser retroalimentando. Isso com alimentação, isso com estilo de vida saudável. Então, olha só a situação que nós estamos. 50% praticamente do GABA é produzido no intestino. E GABA, sem GABA a gente não relaxa, a gente não dorme, a gente não descansa, não serenamos. E mais 50% da acetilcolina periférica é também no trato gastrointestinal. E o intestino faz parte dessa contribuição, tá? E a acetilcolina tem a ver com parasimpático, que é igual a relaxamento, não é? Por isso que a Juliana, gente, eu faço um ciclo circadiano totalmente invertido. E olha que eu ensino saúde, mas eu confesso. Eu acho que essa minha verdade de falar para as pessoas aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, os meus pontos fracos, aproxima o meu cliente também. Aproxima. Porque se você é um profissional que dificulta muito, se você coloca aquela realidade plena e feliz, seu paciente fala, ai, mas eu não me identifico com a Juliana. Eu não me identifico com a Patrícia, eu não me identifico com a Vanderlei, eu não me identifico com a Tânia, porque a vida dela é tão perfeita, eu não vou conseguir ter essa perfeição. Então, por que que eu faço meu ciclo circadiano inverso? Eu estudo muitas vezes, eu sempre estudei de madrugada, né? Mas cada vez mais eu estudo de madrugada. E o ciclo circadiano nosso, às 9 da noite, 9h30, escureceu, a gente tem que dormir. Porque eu fico forçando a Juliana a elevar o cortisol, eu fico forçando a elevar o cortisol e baixando minha melatonina.
É totalmente ao contrário do bom sono. Só que o ciclo circadiano da gente regula. O meu relógio cronológico é diferente. Ele regula. Ele se autorregula, entendeu? Por que que eu falo isso? Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque se eu não tiver relaxado, isso leva para vocês, tá? Se vocês não tiverem relaxados, vocês não produzem GABA, vocês não têm criatividade. Eu preciso produzir essa aula, eu preciso produzir um receituário, eu preciso produzir outro livro, eu preciso me alimentar de conhecimento. Eu sobrevivo, quem me paga o meu arroz e feijão é o conhecimento. E vocês também, senão vocês não estariam aqui. Quem paga o seu arroz e feijão, sua conta da Copel, que é a nossa companhia, né, de energia aqui do Paraná, é o conhecimento. O cliente vai até você no seu consultório ou no seu estabelecimento comercial comprando conhecimento, gente. Em forma de creme, em forma de cápsula, em forma de xarope, em forma de palavra, em forma de prescrição, em forma de ozonioterapia, não importa. Ele vai até você procurando conhecimento. Só que ele não tem essa consciência disso. A consciência dele é oculta. Ele tem a consciência que ele quer resultado, né? O nosso paciente, ele quer resultado. Mas o consciente dele oculto, ele vai atrás do conhecimento. Eu vou na Juliana porque eu confio nela. Que nem ontem uma ex-funcionária minha. Né? Ela ganhou neném, saiu, ela falou, Juliana, eu quero que você me ajude a tratar o meu bebê de 1 ano e 3 meses, porque eu confio em você. Por que que ela confia em mim? Porque meu óleo castanho são lindos? Meu cabelo arrepiado é maravilhoso, né? Não. É porque é o conhecimento. É o conhecimento, as pessoas fazem a gente confiar no outro. Como o cliente de vocês fazem isso com vocês. É o conhecimento que leva eles até vocês, entendeu? E o conhecimento é muito perecível. Estraga rápido o conhecimento, é muito, muito perecível. O que é verdade hoje, amanhã é meia verdade ou não é, né? Então, ou seja, gente. Nós temos que ter GABA para criar, para relaxar o cérebro. Nós temos que estar em parasimpático para poder atender paciente, porque a conexão do integrativo é sentir. O integrativo ele sente. Ele precisa sentir, o integrativo ele tem que sentir. E para sentir ele tem que estar conectado, ele tem que estar relaxado, ele tem que estar em parasimpático, tá? Então, no dia que a gente está muito ruim, não atende o cliente. Eu desmarco. Desmarco o cliente, na boa. E olha, dependendo da intimidade que tem com o cliente, eu falo mesmo a verdade para ele. Olha, eu falo, não tô num dia bom, hoje não tô muito bem. Eu vou precisar ir no médico, eu precisei tomar um remédio, não tô muito legal. Ótimo, o cliente gosta da verdade. Não atenda. Ou se você tá num dia agitado, Juliana, eu tô sempre agitada, então não vou atender nunca. Serena, relaxa, né? Entra na sua caixa, respira fundo, imagina uma luz dourada te envolvendo com uma luz azul. Relaxa, relaxa, respira. Conecta com esse paciente, conecta. A conexão que faz ter sucesso no tratamento e você saber prescrever, tá? Sentir, além da parte teórica científica. Mais uma vez comprovando, este microbiota intestino-cérebro, tá bom? Mais uma vez comprovando aí. Mediadores neuroquímicos, citocinas inflamatórias, hormônios, ácidos graxos, vias neurais, tudo aí, ó. Eixo intestino-cérebro. E aí, chegamos a uma outra palestra interessante. Estamos falando de espectro autista, TEA, transtorno do espectro autista e bioestimulação. Então, teu professor Anilson, ele trata de terapia de hidratação do tecido conjuntivo. Já ouviu falar? De THTC? Depois vocês sigam eles. Ele é muito querido. Então ele tem produtos, gente, que são base de cremes, tá? Porque a frequência pode ser passada através da palavra, através da imposição de mão, através de gotas, água e cremes, tá? Substâncias aquosas, cremes. Então ele tem uma composição de cremes lá, de fórmulas, que tem frequência nessa fórmula. E ele, passando em pontos de energia, ele ensina profissionais da saúde a passar em pontos de energia para reidratar o interstício celular do cliente, né, do paciente, e ter melhora nas condições. Mas qual que é o objetivo disso? Isso é uma outra palestra, tá? Olha aqui, ó. Acionar o sistema parasimpático. A teoria dele é: o autista, ele tem dificuldade de acionar o sistema nervoso autonômico parasimpático. O autista, ele tem dificuldade de ativar, acionar o sistema autonômico parasimpático. Por isso que aumenta estereotipias, irritação. Ele fica muitas vezes do nível, né? Tem que ver o nível. Mas na dele, ok? E nós temos que fazer o quê? Mais uma vez, o objetivo é comprovar que nós temos que induzir as pessoas, seja autista ou não autistas, a ativarem o sistema parasimpático. Por quê? Quando nós estamos no simpático,
no sistema nervoso simpático, que é na adrenal. Lembra? Simpático não tem nada a ver com simpatia, tá? É ao contrário. Simpático é ruim. A gente viver no simpático. Nós podemos estar, temos que estar para sobrevivência, luta ou fuga, mas é ruim viver o tempo todo. E quem tem TEA também. Nós ativamos a parte do cérebro reptiliano quando a gente está muito no simpático. E reptiliano, olha só, ele é o cérebro instintivo, que nós não precisamos falar coração bate, pulmão respira. Nós não precisamos falar, nós estamos respirando automaticamente, o coração está batendo automaticamente. Mas o que que acontece com tudo isso? Acontece aquela descarga adrenérgica, adrenal, cortisol elevado, e começa todo o efeito cascata que eu estou repetindo várias vezes isso. E para o indivíduo pensar, para nós pensarmos, ainda mais falando em TEA, eu tenho que ativar o cérebro neocortical, o neocórtex. O neocórtex é o acesso à quinta dimensão. O neocórtex é o mundo platônico, é o mundo das ideias. Nós não criamos, nós não temos ideia de solucionar, ideia mesmo. Eu não sei se eu lavo roupa, se eu almoço ou se eu vou no mercado. Ideia simples, gente. É o neocórtex que nos ajuda. O cachorro, ele vai pelo instinto, mas o cachorro tem sistema límbico, ele tem emoção, o cachorro. O ratinho, ele tem emoção, o boizinho, ele tem emoção, né? Mas também tem o cérebro instintivo. Agora, o Homo sapiens, nós temos as ideias, nós raciocinamos, razão, cérebro da razão. Nós raciocinamos. Só que quando a gente está muito no simpático, muito na adrenalina, com cortisol elevado, a gente vive no reptiliano, no instinto, no automático. No automático. A gente não raciocina, não pensa. E nisso prejudica toda aquilo que nós falamos na saúde mental. E nosso paciente também. Olha só a situação, né? A situação aí começa a complicar, tá bom? Exato. Mais ainda, estamos aí quase terminando essa parte. Trimetilamina é uma substância que nós produzimos no intestino, todos nós produzimos, tá? Pela ação das nossas microbiota. E ela oxida no fígado, fazendo trimetilamina oxidase, tá? Ou trimetilamina N-óxido, que é timal. Perfeito? E o que acontece com a timal? O que acontece a gente tendo esse excesso de timal, tá? Produzida. O que que acontece? Olha só, eu já vou explicar. Ainda, a timal da mãe, quando a mãe está muito simpática, ativando toda hora a timal, ela passa através da placenta para o filho. Nisso começa o estresse oxidativo. Porque no fígado do feto, acúmulo dessa timal, e isso não é legal. Ele vai influenciar no desenvolvimento neuroendócrino desse feto. Ou seja, a gente fala muito, né, que o autismo é predisposição, então se descobriram muitas tendências, o porquê que o indivíduo é autista. Da onde vem o autismo, né? Da onde vem o autismo? Por que que o indivíduo é autista? Será que o autismo ele é uma condição é, de intoxicações? Tem hipóteses disso, sim, tem muitas hipóteses, especialmente metais tóxicos. Eu vou falar sobre isso. Ou o autismo, outras intoxicações, tem evidência e hipótese do timal. Como que nós produzimos timal em excesso? Tá bom, tem o probiótico, que ali produz já o TMA, tá? Já produz o TMA por si só. Aí ele é oxidado no fígado, produzindo timal. Só que o timal em excesso, ele nos leva à questão simpática. E com isso, em especial nas gestantes, o controle emocional da gestante é muito importante. Se a mulher gestante soubesse como é importante ela se manter nos eixos, tá? Emocional, todas elas fariam tratamento, seja com psicólogos, seja tratamento terapêuticos conosco, tá? Níveis altos de timal estão associados a maior risco de doenças cardiovasculares, infarto fulminante do miocárdio, tá? Independente da faixa etária, jovens morrendo, pode ter questões aí de picadas? Pode ter também, mas não é só isso, tá? Não é só isso, porque sempre houve. Jovens morrendo aos 20 anos de infarto agudo do miocárdio. Ainda, aterosclerose, tá? Também com uma predisposição. Isso é artigo científico, tá aí o DOI para vocês copiarem, ok? Hipóteses de Timau-Iteia. Tá tudo aqui de artigo científico que eu pesquisei para vocês. Tá aqui referências. Tem forte hipóteses que o excesso de timol da mãe, passado pelo feto na gravidez,
aumenta a predisposição dessa criança ser TEA, dessa criança ser autista, ok? No decorrer da vida, aumenta a predisposição. Mas, Juliana, da onde vem o gatilho para a produção de timal? Tudo bem, ó, o TMA é produzido no intestino através dos nossos probióticos. Concorda? Já falei isso. Qual que é o gatilho? Qual que é o gatilho? Falando de saúde mental, gente. Eu tô falando da parte científica, você tá vendo que é uma aula hard. Não é uma coisinha assim, ai, vamos fazer meditação 1, 2, 3. Não, é muito mais que isso. Ovo, colina, tá? Colina. Alimentos embutidos, industrializados, o salame, a mortadela, o lombinho. Ah, mas eu como peito de peru, é melhor que mortadela. Mas é industrializado, é embutido, tá? A salsicha, a vina, né? A cracóvia, ok? Ainda carnes, seja carne vermelha ou carne branca, um frango, um bife. Ela faz, tá? Com que as bactérias do intestino induzam, aceleram a produção de TMA. E o fígado obrigatoriamente tem que oxidar esse TMA, tá? Obrigatoriamente. Isso aumenta o nosso quadro inflamatório, vai diretamente estar relacionado com o eixo cerebral. E nas gestantes aumenta a chance de autismo e nas crianças que já tem essa predisposição engatilha autismo. Então já deixa eu entender, eu não posso comer muito ovo? Ovo faz mal, então? Eu tô falando do excesso, né, de colina. Nos artigos, eu não achei referência, não achei. Se vocês tiverem, até pode me passar que eu sou muito humilde em aprender. Quantos ovos por dia pode ativar todo esse efeito cascata a ponto de gerar uma neurodegeneração, tá? Especialmente em gestante falando. Não encontrei quantos ovos. Ovo faz bem, óbvio que ovo faz bem. Ovo faz bem. Agora eu tô falando tudo o excesso, tá? Cuidado com os excessos. Os excessos de carne, o excesso de churrasco, principalmente churrasco, carne queimada tem nitrosaminas. Nitrosaminas aumenta muito metástase, muita chance de metástase, tá? O queimadinho, a carne frita, queimada, queimado, queimadinho mesmo, a carne tostada. Não é legal, nitrosaminas aumenta a chance aí de metástase, é câncer, na verdade, tá bom? Fica a dica aí. Vamos à hora finalizando aí mais a aula. Temos a parte dos homotóxicos. A parte dos homotóxicos não tinha como falar, eu falo muito de detox, né? O professor Marcos Marcondes é da Fisioquantic, associando quadros de irritabilidade, depressão, bipolaridade com disruptores endócrinos, que nada mais são do que quando na nossa célula humana nós temos anteninhas, receptores na membrana. E é, vamos pensar que eu preciso que encaixe aqui a insulina, tá? Para abrir canal de glicose, a glicose entrar e fazer toda a ação que tem que fazer no nosso corpo, na nossa célula. E aqui tem um ladrão. Tem essa forma aqui, ó, hexagonal, que não tem nada a ver com a, a molécula de insulina, mas ela se encaixa aqui nesse receptor. Isso nós chamamos de disruptor endócrino ou desregulador endócrino. Ele pode causar desde questões de irritabilidade, bipolaridade. Esses disruptores não são encontrados em tudo quanto é coisa, mas a maioria daquilo que nós temos contato existe. Por exemplo, cosméticos, petrolatos, são as vaselinas, tá? Cuidado com o creme hidratante que você passa cheio de vaselina todos os dias. Sulfatos, excesso de sulfatos, tipo lauril, bisfenol A, plásticos, ok? Fitalatos. Então, tudo isso daí é importante. Dê preferência às cerâmicas para ingesta ou vidro, tá bem? O plástico, esse daqui da Eficácia Brasil, ó, não tem fitalato, porque foi a primeira coisa que eu indaguei, que é 1,5 litro de água que tem aqui, ó. Aí eu falei, olha, tem fitalato? Você vai tomar todo dia microplástico? Microplástico vai ser tomado mesmo todo dia. Vai, com certeza. Mas não tem fitalatos, tá? Então, menos mal, menos mal. Então, quer dizer, não tem como a gente fugir dos plásticos. A gente compra um queijo enrolado no plástico, a gente compra muitas vezes a carne envolvida no plástico a vácuo. Não tem como fugir disso, mas tem como regular, né? Nós podemos regular sim, ok? Todos eles são xenoestrógenos, inclusive até relacionado aí a hermafrodita, questões hermafroditas, tá? E mais ainda, radiações, metais tóxicos e doenças autoimunes. Quando ficamos postos a campos de interferência fotônica, essa interferência fotônica tem a ver com metais tóxicos. Por 360 horas ou 15 dias, há uma desconfiguração do spin isotópico de simetria local. Traduz! Isso daí é uma desconfiguração na rotação dos elétrons que compõem o nosso corpo.
tá? Pensando que nós somos corpos informacionais. Uhum. Aí esse organismo passa a não reconhecer como ele próprio. Surgem os anticorpos que atacam esse corpo, que na verdade é a doença autoimune. Então, as intoxicações, os aditivos químicos, pesticidas, esse monte de disruptor endócrino, metais tóxicos, eles fizeram um aumento de 640% de doença autoimune nos últimos 20 anos, gente. O negócio é sério. É sério, né? A gente assusta. Meu Deus, vocês vão olhar o que vocês vão almoçar daqui a pouco. Todo indivíduo deprimido tem falta de lítio, rubídio e vanádio. Podemos repor isso? Podemos repor com homeopatia, podemos repor com florais, até a Fisioquântica que tem uma linha, né? Que o lítio aí pode ser o Neurovit ou Centralis, o rubídio é o Traumavit, o vanádio é o Amplivit. Ou podemos também fazer produtos homeopáticos, tá? Com eles. Vanádio tem forma quelato que dá para prescrever. Vanádio quelato 100 a 200 microgramas. É o suficiente. Além de metais tóxicos como chumbo, mercúrio, cádmio e alumínio, acontece também isso, tá? Pode acontecer de levar o quê? A um desbalanço da saúde mental. Perfeito? E não só elevar doenças autoimunes também. Então dá para ver que saúde mental não está isolada. Olha quanta coisa nós falamos. Nós falamos de obesidade, nós falamos de doença autoimune, nós falamos de espectro autista. É tudo. Saúde mental é muita coisa envolvida. E sempre precisando regular o sistema nervoso autonômico. Sempre regular isso. E o eixo intestino-cérebro, que está totalmente ligado e tem o coração no meio também que interliga, né? Lembra da energia taquiônica, que eu falei que foi uma das primeiras gravuras? Todas as doenças têm duas características quânticas: ou falta de algum mineral que faça o esquema informativo funcionar, ou excesso de metais tóxicos ou contaminantes químicos que destravam o acervo informativo arquetípico já instalado. Dr. Marcos Marcondes. Eu vou fazer um convite para vocês agora. Eu só vou. Obrigada por vocês estarem aqui, que nós já estamos terminando, tá? Para a gente terminar essa aula. Eu fazer um convite aqui falando. Já tem mentorandas escritas aqui no grupo, né? Patrícia, a Ju tá aqui, eu acho que a Ju também tá aqui. A mentoria NPI é uma mentoria que algumas de vocês já participaram também o ano passado, é uma mentoria bem bacana. Eu falava mais essa mentoria, pessoal, em relação a grupo de estudos e fazia também o tete a tete, né? Um a um, entendendo mais o processo de vocês. Foi legal. A Tânia participou também, a Paty participou da mentoria, né, Paty? Então, muitos de vocês aí participaram. A Mirceia participou da ISICS, as inovações integrativas. É muito bacana essa questão da mentoria. E muitos de vocês estavam me pedindo. Só que, se não for fazer uma coisa bem feita, eu não faço, tá? Eu prefiro não fazer. Se não for fazer uma coisa bem feita, eu prefiro não fazer. Por quê? A responsabilidade de dar certo na mentoria é mais minha do que sua. Por isso que eu faço o diagnóstico, né? Para ver se é o momento da pessoa. De todos os diagnósticos que eu fiz até agora, só uma que foi recusada. Por quê? Porque eu vi que a pessoa ia perder dinheiro e tempo. E depois eu não quero causar dissabor, né? Vir o aluno falar, o mentorando falar, e olha, não valeu a pena, nada a ver. Então, por isso que eu vou fazer esse convite bem rápido para vocês, tá? Porque pitch de venda. Apesar da Patrícia falar que eu sou ótima vendedora, obrigada, Paty. Agora eu entendi ela. Mas eu gosto de falar a verdade da situação e pitch de venda fica muito maçante. Quando eu vou em curso e começa muito pitch de venda, fica maçante. Então, a mentoria NPI, só para vocês matarem a curiosidade, eu fui fazer um diagnóstico para entender o processo de vocês. Esse encontro é gratuito, tá? No final vai ter um QR Code, que depois eu vou colocar o link nos grupos que você veio para você entender. É fazer você entender o seu processo da saúde integrativa, você viver 100% aí da sua parte profissional. Então, ele serve para você que já atua na saúde integrativa, mas sente que ainda fica meio perdido, falta parte das estruturas, resultados consistentes. Para o profissional que atua em outra área e quer entrar na área integrativa, tá? Mas não sabe por onde começar. E aquele recém-formado que está perdidaço, mas quer acelerar o crescimento sem depender da tentativa de acerto e erro. Porque assim, fazer saúde integrativa não é fácil. Não é fácil. Portanto, eu tive dó mesmo, porque assim, na mentoria, eu vou mostrar para você agora que tem uma parte que é o ambiente, o networking que a gente faz no grupo, que os alunos colocam os casos, né? Eu deixo vocês, alunos, debaterem os casos, mentorandos debaterem os casos, mentorandos debatem o caso, porque aí treina, e aí eu intervenho no final, tá? Eu deixo todo mundo dar os pitacos
E intervém no final se necessário também, porque muitas vezes vocês já acertam, ok? Mas é importante porque vocês fazem networking. Então, ou seja, esse grupo era para ter findado em abril desse ano. Eu tive dó de desmanchar um grupo e nós estamos até hoje, com o grupo aberto e todo mundo conversando e eu participando, né? Então, eu digo, eu não vou prometer que é um grupo vitalício, é um grupo que vai durar até junho do ano que vem, mas provavelmente vai ser vitalício, tá? Provavelmente vai ser vitalício, porque eu vejo vocês interagindo tanto, eu falo, nossa, que maldade desfazer do grupo. Aí eu deixo vocês interagindo lá. Então é muito bacana esse contexto. Então, profissional que se sente estagnado e quer uma nova recolocação, eu vou trazer inovações, gente, para vocês. Inovações. O meu papel é esse, tá? Meu papel é esse. E aí eu fico muito feliz de fazer parte disso. Verdade. A mentoria é trabalhada em cima de quatro pilares que sustentam uma carreira sólida e rentável na saúde integrativa. Criação de protocolos e prescrição assertiva, que isso já tinha nas outras mentorias. Vendas e fidelização. Dei uma aula sobre isso na mentoria passada, mas não fomos em planejamento muito a fundo, que é esse pilar 3. Temos captação em rede social, ok? Foi falado num a um, mas agora eu quero falar com todos sobre isso e dar mais conciso. Final de semana que vem, eu vou estar em Brasília para verificar métricas de rede social e passar para vocês mentorandos, tá? Eu vou estar em Brasília, porque muda muita coisa. Tô lá buscando na fonte. Gestão e planejamento. Ok? Vou estar lá com o time do Érico Rocha. Vou buscar com vocês. Gestão e planejamento, que é algo que não tinha, e muitos de vocês me perguntavam: como que eu vou manter a minha clínica? Por onde que eu começo? Começo com o secretário, começo sozinho, quanto que deve custar? Eu falo uma coisa, gente, eu tenho farmácia de manipulação, né? 2025 está sendo um ano mais atípico, né? A gente não, eu vejo que o consumidor perdeu um pouco o poder de compra, e vocês devem estar sentindo isso na clínica de vocês que antes vocês vendiam mais fácil o tratamento e às vezes não está vendendo tanto. Só que ainda tem pessoas precisando de nós, seja na manipulação, que é o meu caso, né? Seja na clínica, que é o nosso caso. A minha receita, quem é minha paciente sabe. Tipo, a Ju tá aqui já sabe. A minha receita, quando eu prescrevo, eu falo para o paciente: olha, a primeira receita vai ter várias fórmulas, tá? É normal. Às vezes eu prescrevo 6, às vezes eu prescrevo até 10 fórmulas, entre florais, homeopatia e suplemento, tá? Então é fácil de lidar. Então a prescrição sai assim, em torno de 1.000 a 2.000 reais. Então, para mim, é muito mais fácil eu lotar a minha agenda, atender clientes e monetizar para minha vida. A mentoria é um trabalho lascado, é o trabalho do cão manter mentoria. Até porque minha proposta é ficar 6 meses com vocês e estender mais 2, 8. É um trabalho do cão. Eu fico pensando isso, Juliana, até que ponto vale a pena você ficar cutucando, sabe, mexendo com isso daí? Vai vender suas receitas na Farmácia Eficácia Brasil que você vai ganhar mais financeiramente. Só que, gente, eu não consigo ficar parada. Eu não consigo, é um saracutico que me dá. Eu fico com formiga na cadeira, eu tenho que inventar curso, eu tenho que inventar coisa, eu não fico parada, não é? Aí nas minhas meditações, eu tenho muita clareaudiência, né? Eu tenho clareaudiência bem aguçada. Então eu recebo vozes, eu converso mentalmente, tudo telepatia, tá? Eu não fico falando doida pela casa. E as vozes falaram: Juliana, é sua missão, não adianta, é sua missão. Não importa se você tem um aluno na mentoria, se você tem 2 alunos, se você tem 100 alunos, que bom. Faça. É sua missão. Faça. E aí eu tô nessa, gente. Eu tô nessa com você. Eu tô nessa com você, tá? Tamo juntas nessa. Só que agora está organizado mesmo. Não que as outras não tivessem, mas organizado de uma outra estratégia, organizado no 360. Então, o que você vai receber entrando na mentoria, terminando aqui, tá? Um diagnóstico e plano de ação. Esse daí, no máximo em 7 dias, você se matriculando. Eu já faço contigo para entender o seu processo, eu e você. Eu vou entrar como sócia do seu negócio entendendo mais, tá? Vou te dar algumas metas e tempo para você fazer essas metas. Receber a plataforma Integratox, que tem atualizações constantes, a Tríade Detox, que é o meu curso de 60 horas sobre detoxificação passo a passo. Ao mesmo tempo, vai ter o jogo de testers, livro físico, aurímetro, tá? Temos aí o aurímetro, imersões. As imersões, a primeira já vai acontecer final desse mês. Nós teremos análises individuais, 2 análises individuais no decorrer do processo, ok? Comunidade do WhatsApp que já está tendo aí, e grupo de estudo uma vez por mês. São 6 encontros, ok? Então, assim, é bem recheado. Juliana, tem o tempo? Vai ter, porque é bem espaçado. Os encontros são bem espaçados, então é fácil de você organizar. Serão aos sábados de manhã. Vai ficar gravado para você poder assistir depois, caso você não participe.
Aliás, ao vivo comigo, né? Então vai ser gravado, você vai poder assistir depois, tudo certinho, desde o diagnóstico seu para você assistir novamente, as imersões, o grupo de estudo. Tá aí o processo para a gente renovar, inovar, e na verdade isso é uma proposta de adquirir uma nova profissão, tá? É uma proposta de você adquirir uma nova profissão. Você está adquirindo uma nova profissão ou alavancando a sua profissão. Eu vejo que você atendendo 3 a 4 pacientes no mês, você paga a parcela da mentoria. Você vai atender. Porque eu quero que você atenda, o compromisso é meu. Você entendeu que eu demorei praticamente um ano para lançar outra mentoria? Porque se não for assim, se não for assim, se não tiver esse compromisso eu contigo e fazer você crescer, eu não entro nessa. Não entro nessa, tá? Então, as fases é diagnóstico e plano de ação, Integratox, de detox, o livro físico, Aurímetro, jogo de tester, que só esses três aí, o jogo de tester é caro, tá? Vai sair em torno de R$ 2.500, que já tá incluso, tá bom? Já tá incluso, já tá incluso. E imersões, que nós vamos ter, são 4 pilares aí. Protocolos, criação, prescrição assertiva, isso daí é a cereja do bolo, isso é óbvio, né? Como colocar a mão na massa, como atender, como fazer a anamnese. Captação, rede social, como se impor na rede social. Nós vamos ter essas imersões para isso. Venda, finalização, gestão e planejamento com planilhas de organização financeira da sua vida, da sua empresa. Análises individuais, eu olhando como sócia desde o diagnóstico para o seu negócio. E a comunidade do WhatsApp, que praticamente é vitalícia, né? Eu vou falar para você, 8 meses vai estar no ar, mas vai ser vitalício que eu não vou fechar a comunidade. Não, não tenho coragem de fechar. Exato. E esses grupos de estudos, tá bom? Tá aí para você fazer parte. Se você quiser, eu vou já dar o link para ti. Você pode preencher a planilha de diagnóstico, eu entro em contato contigo mesmo, tá? Marcando o horário para a gente fazer. É o único programa que tira você da insegurança e leva confiança total nas práticas clínicas. Eu não conheço no mercado um programa 360 que nem esse. Foi muito bem pensado, tá bom? Quanto custa? Vou falar tudo isso para você no diagnóstico. Primeiro, eu preciso saber se você está no momento para fazer a mentoria, porque o meu compromisso é contigo, eu tenho que fazer você dar certo, entendeu? Então, para fazer você dar certo, eu preciso te analisar. É gratuito esse diagnóstico, tá aí o QR Code, eu vou mandar o link depois também nos grupos, tá bom? Para você estar junto aí comigo, tá? Tranquilo, tranquilo. E a gente conversa mais sobre. Bom, gente, vamos voltar aqui, que eu vou também responder perguntas de vocês. Mas antes de mais nada, finalizando aqui com os dois últimos slides, meus amores. Mircea, você tá bem? Você tá desenvolvendo, Mircea? Eu não conversei mais com você, tô com saudade sua. Você tá se desenvolvendo, Mircea, na prática integrativa? Ou tá aí na polícia ainda? A Mircea, gente do céu. É uma policial que está mudando para prática integrativa. Não conversei mais com ela, ela sumiu do mapa, ela não fala nos grupos, ela fugiu de mim. Que legal. Depois você me fala, tá? Se você está bem na prática integrativa. Que legal, Mirceia. Então, estamos finalizando aqui. Deixa eu voltar aqui no share. Pronto. Chegamos aqui, gente, não é? Então, olha só. Estou sempre à disposição. Vou responder perguntas, não saiam, tá? Dúvidas que vocês tenham. Na Farmácia Eficácia Brasil. Se você é de farmácia de manipulação, tem alunas que têm farmácia de manipulação. Divulguem para os prescritores, tá? O que vocês fazem. Vocês têm consultório farmacêutico, vocês podem ter a clínica de terapia e a própria farmácia sua. Esse movimento é muito legal para sua farmácia de manipulação, tá bom? E quem KH é mais saudável e feliz. Então vamos fazer nossos clientes KHs muitos, né? Cagar muito e a gente também. Não é isso? Quem caga é mais saudável e feliz, não fica enfesado. Essa é a minha proposta, meta de vida, não é? E tem saúde mental. Tem saúde mental, tudo isso é saúde mental. E vive mais no parasimpático. Quem caga tá no parasimpático. Olha que delícia. Que bom. Gostoso, gente? Muito obrigada por vocês estarem comigo todo esse tempo aí, olha. Deu certinho, cravado. Começamos mais ou menos 9h15, né? 1h30, que nem eu falei pra vocês. Bacana? Vamos ao chat? Deixa o chat. Quem quiser depois ligar o microfone, eu esgoto o chat aqui. Vocês ligam o microfone, pode falar comigo, pode ligar a câmera. Mas antes de mais nada, vamos tirar uma foto antes que vocês saiam? Eu vou falar um, dois, três. No três, vocês ligam a câmera e dão um sorriso. Tem proposta para ex-mentorandas, Paty? Tem proposta. Vocês têm desconto, tá? Quem foi meu aluno nunca paga o preço cheio, tá? Vocês têm desconto. Ex-mentorandas têm desconto. Vocês não pagam. Vocês não pagam o preço cheio. Não paga. Porque o objetivo é fidelizar, tá? O objetivo é fidelizar. Eu tô pensando num programa de afiliado também. Eu tô pensando no programa afiliado.
É, e esse programa de afiliados de vocês muitas vezes indicarem alunos e ganharem comissionamento, desconto, que eu acho justo isso? Sim. Sim, eu pensei nisso, eu pensei nisso. Eu falei, mas as minhas têm que ganhar também. Eu tô pensando no programa de afiliado, sabe? Eu sempre sou da onda ganha-ganha. As minhas colaboradoras da farmácia são minhas sócias. Todas elas ganham, eu não pago piso só. Todas elas ganham além do piso do comércio ou piso de farmacêutica. Todas elas são minhas sócias, né? Por que que eu falo isso? Porque todo mundo tem que ganhar. A gente tem que ganhar um negócio aí. Não adianta só um, não. Vamos lá, vamos tirar foto então? Um, dois, três. Então lá. Um, dois. Três, câmera, sorriso, já! Que legal, gente. Que lindas vocês. Vocês saíram com um sorrisão. Que bom. Depois eu coloco nos grupos, tá? A foto, pra vocês compartilharem. E pode fazer os stories também, que vocês estão na aula e tudo certo. Deixa eu ver aqui. Eu faço terapia neural. A Sandra fez com o Benedito Cajá. O Cajá é maravilhoso, eu amo o Cajá. Ele é um querido de Salvador, né? O Cajá é de Salvador. Ele é querido, 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 querido. A Maria tá trabalhando e ao mesmo tempo, não consigo assistir depois, vai ficar gravado. Eu vou deixar o link para vocês assistirem depois, tá? É... Doutora, repete a mãe, explicação da hora seca trancou a internet. Carla, eu não entendi, não. O que que você quer que eu repito? Depois você fala para mim de novo, Carla, eu não entendi o que você quer que eu repito. Que bom que você tá amando, maravilhoso. A Valéria também tá amando, eu quero. A moda das canetas tá difícil, né, Valéria? A Letícia concorda plenamente, educação vira uma onda de problemas. É. Adoro alimentos picantes, a Paty. Confiança é tudo, né, Tânia? Confiança é tudo. Senão o cliente não vai. É isso aí. É nome das homeopatias. Ah, será que se eu falei da homeopatia que ajuda de rubídio, lítio, será que é isso? Pode ser. Pela hora que você comentou aqui, Letícia. Tá, pode colocar, olha, rubídio, tá? Na CH30, lítio também na CH. Aí o lítio não vai ser na CH30, tá? Exato. Porque o rubídio, eu quero fazer uma onda dele inversa. Não, deixa eu parar aqui. Se eu tô indo viajando demais, tá entender isso? Isso tem que ser em aula. Não é que eu não tô querendo falar o conhecimento, não. Senão eu tenho que falar, que é onda inversa? Hã? O que você tá falando? Alguns eu quero anular, outros eu quero intensificar. Alguns minerais eu quero anular, outros eu quero intensificar, entendeu? Então, rubídio na CH30 vai ser o melhor nesse caso, para trauma, ok? E lítio, se tiver excesso na C30, e se eu quiser intensificar na D12, perfeito? Que tem a ver com bipolaridade. Então, eu tenho que ver o exame de sangue do paciente ou fazer a biorressonância. Com a biorressonância a gente consegue, tá? Que bom, viu, Paty? A Paty, ela fez parte da mentoria mesmo, foi maravilhosa, aprendi muito. Hoje sou outra profissional. E a Paty, olha, parabéns, ela é muito participativa. A Paty é muito participativa. Aluno bom é aquele que faz pergunta, tá? Aluno que faz pergunta não é chato, ele é bom, porque é sinal que ele está interessado, sinal que ele quer aprender. Parabéns. E eu tô aqui para isso, eu tô madrugando por vocês, gente. Senão você acha que eu ia ter cara de pau de lançar mentoria? De colocar vocês na berlinda comigo? De jeito nenhum. Tem muitas novidades a aprender. Agora tem 360, né? E tem inovação, porque eu falei, o nosso conhecimento é muito perecível. É muito perecível. Por isso que eu me obrigo, eu vou estar semana que vem. A Isis escolheu vir para essa família, agora ela tem que aguentar essa mãe doida, né? Exato. A Mercê ainda continua na polícia, mas continua estudando. Legal, Mercéia. Tá certo. Faz os dois, né? Uma hora a transição vai acontecendo aí. Vai fazendo os dois. Só não pare de treinar a integrativa. É isso aí. Ah, você me viu no congresso, Mircea? Eu estava corrida gravando vídeo? Pode ser mesmo, Mircea. Gravei alguns. Ah, seu esposo conheceu? Não lembro do seu esposo. Será que conversei com vocês? Que legal. Ex-mentorandos tem proposta que nem eu falei. Boca seca. É o seguinte: quando nós estamos muito, tá? No sistema nervoso simpático, sistema autonômico simpático, nós temos a tendência de fazer as constrições, inclusive da glândula salivar, e a boca fica seca. É isso, tá bom? O medo deixa a boca seca, né? Aquela coisa que fala, nossa, deu um nó na garganta, não deu? Parece que você engole seco, o medo. Você engole seco, a boca seca. Então, isso tem a ver com um efeito fisiológico mesmo. Que bom que você gostou, Yara.
Isso. Que bom que vocês vão assistir. Sim, eu vou dar pra vocês, tá? Dá pra vocês. Ah, tá certo, Carla, eu respondi já. Valéria, que legal que é estudante de nutrição. Eu digo que hoje enfermagem e nutrição são as profissões que mais cresceram. Parabéns, viu? Como a enfermagem cresceu, a nutrição cresceu e a biomedicina também. A biomedicina também cresceu bastante, hein, gente? É impressionante. Parabéns, viu? Parabéns vocês que estão aí nessa área. Bem legal. Eu não penso em ir para academia de novo fazer outra graduação. Eu não penso. Eu prefiro ser autodidata. É quando você aprende a ler artigos e entender que artigo é tendencioso, tá? A gente tem que ver vários, porque artigo é tendencioso também. Não é tão confiante, não. Aí a gente vê que a academia, ou seja, a universidade, hoje não cabe muito, é muito quadrado. Só que a academia é importante para diploma. A academia é importante para diploma. A gente tem que ter diploma, né? Para ter o direito de exercer a profissão. Exato. Muitos me falaram, Gina, por que você não faz medicina? Eu falo, meu Deus do céu, vou ser expulsa. Se eu começar a querer fazer ENEM em todo mundo, no hospital vão me expulsar. Não, 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 não dá. Falei, não dá. A não ser que eu faça medicina na Índia. Porque aqui no Brasil não dá certo, não. É muito tempo, eu prefiro estudar por parte, não dá. Ai, que legal. É, a minha medicina aumentou muito mesmo. A Valéria é formada em trabalho no judiciário. E Valéria, sabia que eu tenho. Valéria, deixa eu te falar uma coisa legal. Sabia que eu tenho alunos que são. Eu tenho uma aluna juíza, a Andréia. Ela não tá aqui, não, no grupo. Acho que ela não tá aqui hoje, não. A Andréia, ela é juíza do trabalho. Ela é minha aluna. Por que que ela é minha aluna? Eu falei, Andréia, o que que você tem a ver, juíza do trabalho? Ela falou, Juliana, porque eu tenho que verificar as causas. Como eu tenho que verificar as causas. Eu preciso entender de saúde. Eu preciso entender de saúde para saber o que que eu vou julgar. Eu achei muito interessante esse conceito dela. Ela estuda saúde integrativa para melhorar, né, a sentença dela. Olha que legal, se todos os juízes fossem assim. E que bom que você trabalha no judiciário, bacana. A graduação muitas vezes é engessada, no Brasil, pelo menos, né? É muito engessada. Algumas instituições estão mais abrindo, mas é engessada. Quase eu fui expulsa no mestrado aqui no EPG por causa das minhas ideias mirabolantes, imagina, graduação. É isso aí. Tem que ter nutrição mesmo, viu, Cláudia? Cláudia é uma querida, conheci ela pessoalmente. Você é linda, Cláudia. Que delícia, viu? Melhoras aí pra você também, pra sua mamãe. Dúvida, gente? Fico feliz com os elogios, mas dúvidas? Querem perguntar? Me coloquem na guilhotina, no paredão. Muito confuso. Acho que a gente entendeu que o processo, né? O processo é esse. O processo é nós pensarmos em equilíbrio da balança, tudo é equilíbrio. Precisamos do luto ou fuga? Precisamos do luto ou fuga. O medo faz parte da vida? É uma emoção primária? Faz. Precisamos do medo. Mas nós não temos que ficar só no medo, só na função de luto ou fuga. Não é porque isso acarreta um monte de situação que é igual à doença. Aumenta condições de doença autoimune, aumenta condições de disfunções cognitivas, inclusive, e ninguém mais vive na sobrevida. Essa consciência de qualidade de vida, de estilo de vida, nós temos que passar muito para o nosso paciente também, tá bom? Que linda, obrigada. Que bom tê-las aí. Né? Eu fiquei um ano afastada praticamente de vocês, foi necessário esse afastamento, foi muito bom. Eu mudei, eu cresci, aquela Juliana não existe mais, agora outra Juliana, é uma Juliana mais assertiva, do que quer. Foi muito bom mesmo esse afastamento e eu me sinto melhor hoje, né? Senão eu não estaria aqui hoje. Se eu não me sentisse bem, eu não estaria aqui hoje, não. Por isso que eu me afastei por um ano das aulas, tá? É isso. Para o pessoal novo, colhe, doutora Juliana, que linda. Obrigada. Que bom que você aprendeu muito nos cursos, Cláudia. É isso, tá? Vamos para a mentoria também que você consegue, Claudinha. É bom para você. Olha, gratidão. A Valéria está perguntando aqui que o filho teve diagnóstico de oiite de Hashimoto, começou a buscar conhecimento na área da saúde, trabalha em um projeto missionário no sertão. Que legal. Quero muito ajudar a melhorar a saúde das pessoas. Que missão linda, Valéria. Parabéns. E você sabe que tireoidite Hashimoto é doença autoimune. Doença autoimune é igual ao intestino. Trata o intestino do seu filho e a hipófise, tá? Que a tireoide vai normalizar. Exato. Não fique só na tireoide. É isso aí. Tá? Qualquer coisa eu te ajudo com atendimento também. Faça parte do curso da mentoria. A mentoria é pra gente pensar, gente. Eu vou ser honesta, a mentoria é pra gente pensar, tá? Porque senão não teria por que você investir dinheiro e tempo comigo, não. Você tem que pensar. E eu te induzo a você pensar. Porque quando você tá com o paciente, você não vai ter a doutora Juliana, o seu professor da faculdade ou qualquer outra pessoa para te ajudar, é você e o paciente. E a mentoria é para você atender.
e montar o seu negócio. A mentoria, a função é você atender e montar seu negócio. Essa é a função. Como que eu posso vender o meu negócio? Como eu posso atender? Como eu posso montar meu negócio? É isso. Então, nós vamos ter uma imersão bem forte agora de gestão e planejamento, tá? Eu vou começar com gestão e planejamento porque é a base. Vou montar um negócio e daí? Como que eu faço? Será que o meu negócio vai lucrar ou não vai lucrar? Será que o meu negócio vai ser bom ou não vai ser bom? Primeiramente é isso, tá? Ah, tá na sala da minha casa, mas a sala da sua casa, você poderia estar usufruindo dela. Você tem que pagar aluguel da sala da sua casa. Um aluguel hipotético, mas tem. Então, nós vamos ver isso. Nós vamos saber calcular planilha fácil, prática de contabilidade. Então, é legal isso daí, porque vai ajudar a você verificar que você não pode cobrar R$ 150 por uma consulta terapêutica, porque não paga a sua hora de trabalho, ok? Você vê que não pode. Que por menos de R$ 300 você não pode comprar a sua consulta terapêutica. Nós vamos ver isso daí, nós vamos chegar nesse consenso, tá? É isso aí. É isso aí. É, fez muito sentido, né, Vanderleia? É isso daí, controlar sistema nervoso autonômico, né, o sistema nervoso autônomo e intestinos. Tá bom? É isso, gente. Beijo no coração, feliz feriado pra nós. Tamo juntas aí. Beijo. E vou mandar no grupo também o diagnóstico para vocês preencherem e eu vou subir essa aula no YouTube e mandar o link do YouTube para vocês no grupo, tá bom? É isso. Vai ter material daqui a pouco lá. Beijo. Tchau. Fico feliz. Agradeço, tá? Pelo prestígio de vocês estarem aqui. Agradeço de coração pela consideração e o carinho. Beijão.